Como vender pela internet em 2026 sem fazer promessas mirabolantes ou depender desses mecanismos que às vezes você até acha duvidoso. Enfim, nesse vídeo você vai entender os passos que o consumidor ele passa antes de comprar pela internet. Vamos também dar uma leve explicação sobre por que o velho marketing, aquele marketing de muita promessa, mirabolante, etc., ele tende a não funcionar mais tão bem como era antes. O tipo de curso que funciona para vender em 2026 e o tipo de curso que já não funciona mais tão bem como antes. O perfil do consumidor, como ele está mudando, quais são as características para você também ter essa referência. E por fim, o que fazer de fato na prática para vender pela internet em 2026. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Vitor, esse é o canal Facilitando Sites. Aqui nós falamos sobre como vender pela internet, mas também criamos tutoriais ensinando a criar sites. Já criamos sites para advogado, para colégio e em breve teremos outros tutoriais completos, 100% gratuitos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, hype esse vídeo, comenta nesse vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você conhece que se interessam por esse assunto sobre vender pela internet, enfim. Recentemente eu comprei um infoproduto, especificamente um curso, depois de muito tempo. E o caminho foi basicamente esse que eu vou falar daqui a pouco no vídeo. Antes eu quero dar um passo anterior, porque muito se diz, por exemplo, infoproduto não se vende mais, curso online não vai se vender, mas eu fiquei surpreso comigo mesmo naquele momento que eu senti a necessidade de comprar de fato um curso. E aqui eu quero gravar esse vídeo para documentar qual foi o racional, o caminho que me levou a ter essa demanda, sentir essa demanda. Eu sou um cara comum, eu estava assistindo um vídeo no YouTube, eu estava precisando pesquisar sobre um assunto para eu conseguir melhorar no meu negócio, ou seja, eu trabalho com criação de sites e eu queria saber mais sobre Google Meu Negócio, sobre SEO. Então, o caminho foi basicamente eu pesquisar mais sobre isso. Então, eu encontrei um canal, eu passei a assistir alguns vídeos desse canal e nesses vídeos, o apresentador, ele citou que ele tem uma formação, né, para eu me aprofundar naquele assunto. E o link estava na descrição. Então, eu assisti um vídeo, ele falou sobre isso. Pontuou, né? Eu assisti outro, ele pontuou de novo. Assisti outro, ele pontuou de novo. Deu alguns vídeos que eu assisti, algumas repetições, e aí eu cliquei naquele link para eu saber mais detalhes sobre aquilo. Mas aí eu já comprei direto? Não foi isso. O que aconteceu? A partir do momento que eu tive consciência de que aquele produto existia, e eu assisti alguns vídeos daquele cara, e eu peguei confiança nele, eu vi que ele pelo menos entende do assunto pelos vídeos, aí eu passei a uma fase de pesquisa, uma pesquisa de veracidade. Ou seja, eu fui pesquisar avaliações sobre aquela pessoa, sobre aquele cara, sobre o curso, e não avaliações que ele deixa na página de vendas dele, as avaliações que ele escolhe mostrar. Não, eu fui lá nas avaliações que tem no Google, eu pesquisei também lá no Reclame Aqui, para saber como que é, se caso tivesse algum problema, se eu ia conseguir ter um reembolso, enfim. Eu fui pesquisar sobre tudo isso. Antes de ir para o próximo passo que eu fiz, eu acho muito interessante que como vender pela internet em 2026, sem promessa mirabolante, etc., passa muito de pegar a referência de um mercado que a gente já tem contato diariamente, que é o mercado mais sofisticado. E eu odeio o termo, o mercado digital está se sofisticando, por isso que ele está ficando mais difícil. Calma aí, cara. Por isso que ele está ficando mais difícil. Eu não gosto desse termo, porque parece assim, o mercado, ele tem mais detalhes técnicos, etc., sendo que não é nada disso. Só para a gente ter uma leve noção, o mercado digital, que começou a ser muito mais populoso aqui no Brasil, começou lá por volta de 2013. Muito por conta do fórmula de lançamento do Érico Rocha. E por que deu muito certo por muito tempo o fórmula de lançamento? Especificamente esse formato de se vender infoproduto, especificamente cursos.
Beleza, pode ter uma jornada do herói interessante, pode ser as 3 aulas de lançamento, etc. Mas para mim não é nada disso. O detalhe que mais fez esse formato de venda dar certo foi o efeito novidade. A internet ainda era algo muito novo aqui no Brasil. Em 2013, 14, 15, muita gente nem tinha computador ainda aqui no Brasil. Acredite se quiser. Então, muita gente estava vendo a internet como novidade e não sabia o que fazer com ela. E quando pintou aqui, ó, no ouvido das pessoas, dá para ganhar dinheiro pela internet, dá para ganhar dinheiro da sua casa, todo mundo, caramba, como que eu faço isso? Efeito novidade. E aí aparece um cara com uma formação que tem um monte de provas, pessoas parecidas como eu, como você, que conseguiram ganhar dinheiro pra caramba seguindo um passo a passo. Então, pelo efeito novidade, acabou dando certo. E óbvio, tiveram pessoas que conseguiram colocar isso em prática, outras não, enfim, detalhes e detalhes. Mas o efeito novidade foi o que mais fez, na minha visão, esse mercado ele dar muito certo. E por que ele parou de dar certo? Porque a novidade se esgotou. E até que é uma novidade que durou muito tempo, né? Muito tempo. Uns 10 anos. Então, óbvio que hoje esse formato de venda, por ele já não ser mais tão novidade, ele não vai mais dar tão certo. Tanto que o hate da Black Friday, ultra infinita, etc., pegou muito mal para esses caras. Eu sou da premissa de que não existe marketing negativo. Esses caras, eles acabaram entrando na consciência de um monte de gente que ainda não conhecia eles e vai entrar no funil ali de assistir vários conteúdos deles e vai acreditar naquela ideia que eles estão passando e eventualmente vai comprar. Essas pessoas vão comprar. Mas enfim, seguindo o próximo passo, lembrando, recapitulando, eu fui pesquisar a veracidade. Uma vez que eu pesquisei a veracidade desse curso que eu comprei, eu vi lá avaliações positivas. Quando houveram avaliações negativas, eu vi como eles responderam e qual era a procedência daquela avaliação negativa. Porque pode acontecer. Negócio é assim. Eventualmente dá um problema, uma quebra de expectativa. Às vezes a pessoa compra com uma outra expectativa e deixa um comentário de hate lá vazio. E aí fui ver como eles responderam, eles saíram bem. Mercado, ou no Reclame Aqui também, show de bola. Beleza, nesse ponto, eles venceram, ganharam minha confiança. Aí, consciente de quanto custava esse produto deles, esse curso, eu fui pesquisar sobre a oferta. Se eles tinham um link que teria um valor mais barato, ou se eles tinham um cupom, até que eu encontrei um melhor link, com melhor preço. E aí eu comprei. A partir desse momento que eu comprei, eu assisti ao curso, na aba dos capítulos do curso, né, que tem módulo 1, tal, etc., tinha uma aba com a oferta de um outro curso, que era um assunto muito parecido que eu estava interessado em me aprofundar também. Ele era bem complementar. Ali eu cliquei naquela opção, gostei da oferta, e aí, no mesmo dia, porque eu comprei, o negócio eu estava querendo muito já querer ver mais sobre aquele assunto, eu assisti o curso naquele mesmo dia, e nesse mesmo dia eu já comprei esse outro curso. Assisti esse outro curso, né, uma parte dele, e já vi que tinha numa outra aba, nessa mesma sequência de conteúdo desse curso, uma oferta para uma outra formação mais aprofundada, mais completa, e eu só não comprei por 2 detalhes. O link que tinha disponível ali era de uma oferta muito mais cara do que eu acredito que eles utilizam quando eles estão em lançamento. E aí eu entrei em contato com eles e as inscrições estavam encerradas, né? Para aquela, não estava com turma aberta. Então, beleza, mas está no meu radar. Aquela formação completa está no meu radar. Eu sei que, eventualmente, se houver algum anúncio, etc., eu vou altas chances de querer comprar aquela formação, porque entrou no meu radar e é uma formação assim que custa 10 vezes mais cara do que esse curso que eu comprei. E um detalhe, marque bem a palavra que eu utilizei, formação, formar. Quando a gente fala sobre educação, cursos,
infoproduto, realmente, por exemplo, eu estou na academia, eu quero aprender um exercício específico ou um treino, etc. A probabilidade hoje de eu comprar um curso de alguém falando sobre esses exercícios, ensinando, é baixíssima. Baixíssima porque hoje há uma abundância de dicas no Reels, por exemplo, enorme. Então, não faz sentido eu confiar numa fonte só de informação, por mais que esse cara seja técnico, por mais que esse cara seja isso e aquilo. Por exemplo, o Cariani. Por mais que ele seja o Cariani, etc., eu não vou comprar um curso dele para eu aprender uma sequência de exercício. Não faz sentido. É similar a eu dar um tiro de canhão para matar uma formiga. Então faz muito mais sentido eu acompanhar o Reels, a sequência, fazer um scroll lá, ir no vídeo após vídeo, e eu ver qual dica vai funcionar melhor para mim e eu testar no treino, e é isso. Eu não quero virar um cientista do treino, eu só quero aprender um exercício. Agora, lembra que eu falei da palavra formar, formação? O curso, conhecimento, quando ele é pensado como intermediário, aí ele faz mais sentido. Voltando lá no início, eu adquiri o curso porque eu estava pensando que é uma formação que vai agregar a mim como profissional para eu melhorar no meu negócio, para eu conseguir com esse conhecimento, com essa formação, eu ter tanto o conhecimento quanto a confiança de melhorar o meu serviço na outra ponta para o meu cliente. E, consequentemente, ou eu conseguir cobrar a mais, ou eu conseguir cobrar mais vezes do meu cliente. Sobretudo, eu conseguir servir ele de uma maneira melhor. Então, perceba que esse conteúdo, esse conhecimento, esse curso, ele está funcionando como um intermediário e não como um fim, como acontece com esses conteúdos que eu vejo no Reels sobre dicas de treino e exercício. Que ali eu vi aquele conteúdo e eu já estou aplicando para mim mesmo. Agora sim, se eu fosse um aluno de educação física, aí eu tenho que ter credenciais, eu tenho que até transmitir mais credibilidade para as pessoas, né, sobre o profissional que eu sou. Aí sim vai fazer sentido eu fazer mais formação, fazer curso, participar de palestra, participar de seminário, porque eu vou estar comunicando para essas pessoas que eu sou um cara sério e essas pessoas na outra ponta, elas vão sentir mais confiança em mim para me contratar. Que é o que acontece, por exemplo, com a nutricionista que eu fui. Um grande ponto para a gente ter escolhido ela é que minha esposa vê que ela participa de vários seminários específicos sobre um assunto que é de interesse dela, e assim ela ganhou mais nossa confiança. Então, o conhecimento vai continuar sendo vendido, mas esse conhecimento, essa formação, ela tem que ser vista como intermediária, não como ponta final. Então, por isso que a palavra formar faz muita diferença. Porque se eu pegar um exemplo muito que davam de exemplo antes para vender um curso, né? Um curso de, por exemplo, origami. Aprender a fazer origami, enfim, algumas coisas muito de hobby assim. Vale a pena criar um curso de origami em 2026 para vender pela internet? É só você colocar o pé no chão. Qual que é a barreira de entrada para eu aprender a fazer um origami em 2026? Baixíssima. Se eu entrar no TikTok, entrar no Reels, entrar no Shorts aqui do YouTube, eu aprendo a fazer origami em 5 minutos e, entre aspas, né? Eu não sei exatamente como fazer origami, mas eu vejo que há uma pessoa que está ensinando isso e eu encontro essa pessoa de uma maneira muito fácil. E essa pessoa já está ensinando de graça para fazer aquilo ali. Agora sim, se eu quiser abrir uma empresa de origami e existe toda uma ciência por trás, uma lógica, uma formação completa para eu aprender esse setor, esse mercado, e eu adicionar esse produto aqui na minha prestação de serviço ou entre os meus produtos, porque isso vai agregar muito mais valor para mim, aí beleza. Aí eu vou fazer uma formação de origami. Entendeu qual que é a lógica? A diferença entre um curso final, que é algo assim que nesse curto início da internet, de vendas pela internet, utilizando um marketing de promessa, esse tipo de curso
que é visto como final, funcionou muito bem. Que é o exemplo do curso de origami. Agora, de 2026 para frente, que é o assunto aqui desse vídeo, como vender pela internet em 2026 sem promessa mirabolante, daqui em diante é curso, conhecimento como intermediário. Vou utilizar esse conhecimento para alguma coisa, para conseguir prestar um serviço melhor para o meu cliente, para conseguir cobrar mais, conseguir cobrar mais vezes, para eu servir melhor. E isso está fundamentado no que já funciona, no que já venceu o teste do tempo, que eu vou falar daqui a pouco, que é esse mercado, que é referência para essa nova fase de vendas pela internet. A minha sequência de compra desse curso, que eu comprei no mês passado, em novembro de 2025, ela passou por alguns detalhes. E esses detalhes todos, eles se resumem a algo que eu chamo de estrutura. E é isso que eu vejo que se conecta com esse mercado que a gente tem contato todos os dias, que é um mercado mais sofisticado e que é a principal referência para vender pela internet em 2026. Qual mercado é esse? O mercado é um mercado offline. Se você para reparar no mercado offline, como ele funciona? Existe uma estrutura que faz com que essas empresas offline elas vão vender. Eles utilizam de uma estrutura física. Essa estrutura física ela tem que passar uma certa credibilidade. Hoje em dia, só ter essa estrutura física e uma oferta, para algumas pessoas não é suficiente. Eles têm que ter uma avaliação, eles têm que ter um Instagram ali interessante, pelo menos atualizado. Se tiver mais avaliações lá, ajuda. Então, eles têm que ter essa estrutura para que aconteça ali, e isso faz com que eles vendam de uma maneira muito mais rápida e sem fazer promessa mirabolante, sem precisar prometer fundos. É só uma questão de troca ali. Eu tenho algo que você precisa, custa isso, e pronto, você vende. Simples assim. O mercado digital, por nesses primeiros 10, 12 anos, seguiu muito essa ideia de promessa mirabolante. Por quê? E por que funcionava? Porque era novidade. Era novidade, como eu disse. Você não sabia como mexer com a internet, descobriu que dá para ganhar dinheiro por ela, e então assim, caramba, uma promessa assim, muito agressiva, do tipo, aprenda esse mecanismo e enriqueça e ganhe 6 dígitos em 30 dias ou em 7 dias. Era algo muito forte, estava muito alinhado com aquela expectativa das pessoas que estavam vendo algo, uma novidade, e não sabia como lidar com aquilo. Daí aparece esse cara e fala isso, e mesmo essa promessa sendo muito assim, ultrajante até, muita gente comprava, botava fé, porque, pô, mas isso hoje em dia, muita gente já saca que, pô, tá, é possível, tem prova, pô. Também já não deu certo para muita gente, né? De 1.000 pessoas que conseguiram fazer isso e ter resultado, houveram 100 mil que compraram e não conseguiram aplicar nada. Muita gente já faz esse cálculo. E por isso que esse tipo de oferta ultrajante, de promessa mirabolante, tende a não funcionar. Porque a galera... Não é que o mercado se sofisticou, né? Que ele tá mais técnico, etc. O consumidor... Não. O consumidor só... Ele, no bom jargão do interior, o consumidor ele tá mais veiaco. O que significa ele tá mais veiaco? Ele tá mais ligeiro. Ele passa mais por esses passos que eu comentei aqui. Ele vai pesquisar. Aí ele vai encontrar um canal. Ele vai assistir aos vídeos. Ele vai ver as avaliações que a pessoa escolhe não apresentar. Avaliações que ela não tem como configurar, mexer. Por exemplo, avaliações do Google ou de sites que ela não consegue excluir, etc. Avaliações que como acontece também no Reclame Aqui. Aí depois as pessoas vão pesquisar o melhor link com a melhor oferta. Aí elas talvez passe até um período de tempo que elas vão pensar, vão tirar uma dúvida com a pessoa de confiança, vão conversar sobre aquilo, e aí elas vão comprar. Então tem uma janela de tempo.
O consumidor, ele tá mais dessa maneira, ele tá mais ligeiro. E isso, se você parar para pensar, é o natural da vida. Compra e venda é algo que já existe há milênios. E há milênios é assim. Eu tenho algo, eu quero te vender, você tem uma certa necessidade, e aí a gente vai fazer uma negociação transparente. Eu vou ver se eu vou ter confiança em você. Se eu não sentir confiança, eu não vou te vender parcelado, por exemplo. Se você quiser pagar à vista, beleza. Enfim, é assim. E só que houve um pequeno espaço de tempo que essa lógica ela não foi aplicada. Houve uma lógica assim de expectativa muito alta, desregulada, e que fizeram com que as pessoas assim não tivessem tanto critério para fazer uma compra. E onde conseguiram explorar muito bem as pessoas a comprarem por impulso. Exploraram o impulso muito bem dessas pessoas. Só que se você parar para pensar, se o seu negócio depende de as pessoas comprarem por impulso, não é um negócio tão ético. E 2, não é muito bem um negócio. Porque negócio é uma negociação, é uma troca de valor. Eu tenho algo de valor que vai ser de valor para você. E você, se tiver a quantidade de valor necessário, de dinheiro necessário, você adquire isso. Simples assim. Agora, se tem que ter impulsos, etc., há grandes chances de ter uma expectativa quebrada. Então, quando eu falo aqui de estrutura, é uma estrutura que já venceu o teste do tempo. E com tudo isso, o que fazer para vender pela internet em 2026? Eu vou dar um exemplo de uma terapeuta que vende cursos, que tem mais de um curso. Tem alguns, tem uma esteira de cursos. O que essa terapeuta pode fazer? As pessoas vão pesquisar sobre você. Se você já está produzindo conteúdo, quando as pessoas entrarem naquela situação de considerar comprar de você ou não, elas vão pesquisar sobre você no Google. Elas talvez pesquisem sobre você no ChatGPT. Então, tenha um site para se posicionar, para as pessoas ganharem familiaridade com você. Elas terem informações completas sobre você. E tem um site institucional de mais de uma página. Tem um site bonitinho, com capricho, porque tudo comunica. Então esse posicionamento, ele vai te posicionar como autoridade. Ele só vai jogar a favor e vai também te posicionar mais acima nas buscas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter um Google Meu Negócio muito bem trabalhado. O que significa ter um Google Meu Negócio muito bem trabalhado? É você solicitar avaliações lá, é você ter uma boa descrição, uma descrição com SEO que bate com o seu site para você ser bem posicionado no nicho que você atua, no seu ramo. Porque as pessoas nem sempre vão encontrar você pelo seu conteúdo. E se você depender só disso, cansa. É importante também ser encontrado pelos termos que são referentes ao seu ramo. Por exemplo, terapeuta, se for um terapeuta específico, terapeuta de constelação familiar. A pessoa pesquisar isso no Google, você tem que aparecer lá. Então, ter esse Google Meu Negócio muito bem trabalhado com as descrições, até com os produtos que você pode cadastrar lá, os serviços, os horários. Se você tiver um endereço físico, pode colocar lá também. Fotos, atualizar lá com conteúdo que leva para o seu blog. Tudo isso para agregar o seu nome, o seu posicionamento, a sua autoridade perante ao Google para você aparecer mais no topo das buscas. E com isso você ganha até um plus de poder ser recomendado pelas IAs. Então, primeiro é ter um site. Segundo é ter o Google Meu Negócio muito bem trabalhado. Terceiro é produzir um conteúdo, continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube, no Instagram também. Você publicar as avaliações, você ter uma conta no Reclame Aqui, em que você, mesmo que não haja reclamações, mas você ter uma conta lá, porque isso já só joga a favor de você. E se houver reclamações, você responder, você ter esse suporte. Além de, ter campanhas de marketing, etc., ter páginas de vendas sobre seus produtos, produzir seus conteúdos pensando só em as pessoas comentarem alguma palavra para elas receberem um link pelo direct. Esse é um ponto, esse é um setor. Agora, esse outro setor de estrutura de posicionamento, ele envolve
site, envolve Google Meu Negócio, ele envolve continuar tendo conteúdo, mas não só um conteúdo qualquer de vídeo para enviar para o direct, mas um conteúdo que vai posicionar, que vai aumentar a credibilidade, a autoridade, e isso tudo para os mecanismos de busca mesmo, para os termos referentes ao seu negócio. E qual que vai ser o benefício disso no médio e longo prazo, numa outra ponta comercial? É passar a receber pessoas no WhatsApp, seguindo ainda o exemplo dessa terapeuta, que chegam assim: olha, eu sou leiga, eu gostei do seu conteúdo, eu encontrei você, eu tenho esse e esse problema, mas eu não faço ideia de qual produto seu é mais adequado para esse meu problema. Você pode me ajudar? Me indicando qual que é melhor? E começar a receber mais esse tipo de pessoa preparada no seu WhatsApp comercial, já preparada para comprar de você. Só que para chegar nessa outra ponta, que é um mundo ideal de receber esse tipo de pessoa preparada, essa pessoa ela já tem que ter passado por todos esses passos antes. E para ela conseguir passar por todos esses passos antes, que envolve a pesquisa, envolve os vídeos que ela vai assistir, o seu site que ela vai poder encontrar e ver, nossa, é uma pessoa séria, etc. As avaliações que vão ter lá no Google que ela vai ver, nossa, tudo isso aqui procede. Você precisa fazer esse trabalho estrutural para essa pessoa ter essa possibilidade de chegar preparada para você. E você depender cada vez menos de promessa mirabolante, de campanha mensal, de funil, etc. E todo esse esforço gigante de marketing, que é válido, mas para vender pela internet em 2026 e daqui em diante é mais sobre estrutura. E isso está muito alinhado com o mercado que eu falei, que é o mais sofisticado e que já venceu o teste do tempo, que é o mercado offline, em que muitas empresas nem investem em marketing e mesmo assim elas continuam vendendo consistentemente. Óbvio, muitas dessas empresas vão ter um pico de vendas enorme, etc., estratosférico? Não. Muitas delas não têm, mas elas têm um volume de vendas muito grande, consistente, sólido, recorrente, porque elas têm uma estrutura muito bem determinada, definida. Elas têm reconhecimento, credibilidade, e esse é o grande ponto, é começar a investir nesse ponto. Não largar essas estratégias de marketing, mas pensar também desse modo estrutural. Não pelo hoje, não só para 2026, mas para o médio e longo prazo. Isso vale tanto para quem quer vender infoproduto, mas também para quem é um prestador de serviço, para e-commerce, enfim. São coisas que não vão fazer mal nenhum ao negócio de serem feitas. Só vão agregar, só vão trazer mais credibilidade, mais seriedade na percepção das pessoas sobre o negócio. Então, enfim, como vender pela internet em 2026, sem promessa mirabolante, é sobre esses passos. É considerar que a outra pessoa do outro lado, o consumidor, é uma pessoa séria e que ela quer ser respeitada. E ela precisa seguir alguns caminhos antes de comprar. Porque essa pessoa já está mais veiaca. Essa pessoa está mais ligeira. Essa pessoa, ela quer, ela mesma, fazer esse caminho de ela confirmar essa veracidade. Para ela dar o passo certo. Então cabe a você só facilitar o caminho dela. Somente facilitar o caminho dela. Dando para ela as informações necessárias para ela mesma tirar suas próprias considerações e escolher o seu negócio, a sua solução, porque realmente é a mais adequada para ela. Ou seja, é você confiar no seu próprio taco. Você definir a sua estrutura e confiar no seu próprio taco que você vai ser o escolhido porque você se estruturou melhor. Simples assim. Então é isso. Um excelente 2026 e nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Victor, esse é o canal Facilitando Sites, onde gravamos aqui conteúdos sobre tutoriais, criando sites para diversos nichos. Já criamos sites para advogado, para colégio, em breve vai ter sites para eletricista, para infoprodutos. Aqui a gente cria vários tutoriais, mas também a gente fala sobre estratégias de venda, estratégias de marketing
mas tudo muito no pé no chão, sem promessa mirabolante, seguindo algo que não é muito bem falado aí no mercado. São ideias pessoais da minha experiência de mais de 10 anos atuando no mercado digital, trabalhando como web designer, trabalhando como estrategista digital. Enfim, aqui no canal a gente fala sobre esses assuntos. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, hype esse vídeo, compartilha no WhatsApp com outras pessoas que têm negócios e que querem vender mais pela internet também. Então, até a próxima, se inscreva no canal e agora assista esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.